Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amados, vamos falar sobre a vinha. O que é uma vinha? É uma lavoura, uma grande lavoura de uva. Lá no Éden, como era só duas pessoas, né, Deus criou um jardim. Mas nos nossos tempos hoje, é muita gente. Então já não é mais um jardim. É preciso de uma lavoura, de uma fazenda, né? E a vinha é uma lavoura. E o dono dessa vinha aqui está se referindo a Deus. Vamos ler aqui em Mateus 21, 33. Olha o que diz. Havia um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Amados, nós estamos falando de Deus Pai e o Criador. Ele plantou uma vinha, né, criou uma vinha lá no Éden, como está dizendo, era só dois, então era um jardim, mas agora não, agora é preciso uma grande área, porque está aí muita gente, né, cresceu muito. E arrendou a uns lavradores. Deus trabalha de uma maneira fácil, difícil, mais difícil e de uma maneira impossível, né? No tempo dos patriarcas, Deus falava com Abraão, Isaac, Jacó, apenas uma pessoa de cada vez. E eles faziam toda a parte aqui na terra de falando sobre o Criador. Mas vamos no 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou os servos aos lavradores para receber os seus frutos. 35. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um e mataram outro e apedrejaram outro. Não respeitou a ordem do Senhor. Está falando do tempo dos juízes, dos profetas, né, dos reis, que se desviaram do caminho do Senhor. E isso deixou desacreditada a lavoura, a vinha do Senhor. O que eles faziam era exatamente contra a vontade de Deus, desmoralizando o mandamento do Senhor que ele deixou. Vamos ver em Jeremias 18. Jeremias 18. Então disseram: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias. Jeremias era um homem de Deus, um servo de Deus que estava ali orientando o povo, orientando a vinha ali, a nação. Porque não perecerá a lei do sacerdote, ou a lei que eles tinham ali era contra os mandamentos de Deus, era distorcido, era adorar deuses, outros deuses, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. O que perdurava ali era a orientação deles, a lei do sacerdote. Vinde e firamos com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Ou seja, ferir com a língua é desmoralizar, falar mal, rebaixar o povo. E os dirigentes do povo, que ele está se referindo aqui, que eram os lavradores, fazia exatamente isso, falar mal da palavra de Deus, não aceitar a palavra de Deus e cultuar outros deuses. Isso é ferir a palavra do Senhor, ferir com a língua.
João 9. Vamos para João, capítulo 9. João 9, versículo 7. Vamos no primeiro versículo aqui. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 7. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus estava curando um cego com lodo, né? Cuspiu no chão, fez um barro e passou no olho, mandou lavar no tanque de Siloé. E isso criou questões com os fariseus, os sacerdotes, que eram os lavradores ali, que Deus determinou, que estava completamente contra o povo dali. 11. Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei e me vi. Lavei-me e vi. Mas no 10, o povo perguntava, os sacerdotes, os escribas, os fariseus perguntavam a esse cego: como você tem abrido os seus olhos? Então eles questionavam, estavam desfazendo da palavra de Jesus, né? Porque ele era cego de nascença e pôs o barro no olho, lavou no tanque de Siloé e ficou curado. 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Qual homem? Jesus, que tinha curado o cego, pois não guarda o sábado, que ele curou aqui no dia de sábado. Do versículo 24: dá glória a Deus, dizendo ao cego: nós sabemos que este homem é pecador. Quer dizer, eles estavam desfazendo da palavra de Jesus, dizendo que Jesus tinha curado no sábado e era um pecador. Isso é ferir com a língua, como está lá em Jeremias. Vamos Mateus 21, 37, 39. Mateus 21, 37 e 39. Depois enviou outros servos, né? Aqui ele já está falando dos apóstolos, em maior número que os primeiros. Eles fizeram-lhe o mesmo, né? Não respeitaram. 37. E por último, a coisa impossível. Deus fez de tudo, mandou o servo, ninguém respeitou, né? Então, por último, ele fez o impossível. Enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito de meu filho, né? Terão respeito de Jesus, está falando de Jesus aqui, terão respeito de meu filho. Mas os lavradores, quem eram os lavradores? Os judeus, os sacerdotes, os escribas, os que não criam em Deus, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemos-nos da sua herança. Então, o povo que Deus deixou para orientar a nação, cuidar da nação, estava completamente fora dos propósitos de Deus. E no último instante, né, da coisa impossível, ele manda o filho e assim eles o mataram, né? E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. O que aconteceu em Jerusalém com Jesus foi isso. Eles colocaram a cruz em Jesus e ele foi para fora da cidade e mataram fora de Jerusalém,
fora da vinha. A vinha está se referindo a Jerusalém, né? Então, os lavradores que Deus determinou para cuidar da terra se revoltaram, se viraram contra Deus, contra o Filho de Deus e os mataram. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? É a quem se manifestou o braço do Senhor. Está se referindo ao tempo desses acontecimentos. Mas Isaías escreveu isso 743 anos antes desses acontecimentos que eu acabei de ler lá em Mateus, né? 743 anos antes de Cristo. Ele já tinha profetizado que iria acontecer isso, que Jesus seria morto. Ninguém deu crédito na pregação e a quem manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejassem. Então, o povo rejeitou Jesus. A terra seca está se referindo exatamente aos lavradores que Deus deixou, né, que era para orientar o povo, e se revoltou contra o povo de Deus, os seus profetas, os seus apóstolos, né, e acabaram matando. Era desprezado, está falando de Jesus, e o mais rejeitado entre os homem de dores, experimentado no sofrimento, e com de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ninguém se importou com Deus mandar o seu filho para recolher os frutos, o povo, né? Receber o povo, e não houve resposta dos lavradores. Pelo contrário, o mataram. João 1, versículo 11. Então, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, veio para os judeus, exclusivo para os judeus, mas eles não receberam. Os judeus eram os lavradores, que está lá em Mateus. Estava no mundo, e o mundo não foi feito, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo, o povo, não reconheceu a vinda de Jesus. 7, João 7, versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha, nem os irmãos de Jesus botaram fé que ele era o Messias. Não acreditaram que ele era o Messias. Isso acontece nos dias de hoje também. Dentro da casa, de uma casa, tem pessoas que creem e tem pessoas que não creem em Jesus. Por isso deixou escrito aqui, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, nem os irmãos acreditaram em Jesus. Mas depois, eles reconheceram. Vamos ver Atos primeiro. Atos, no primeiro capítulo. Atos, no primeiro capítulo. Atos, no primeiro capítulo, versículo 13 e 14.
Os discípulos em Jerusalém. Lembra que quando Jesus morreu, ele ficou 40 dias ainda com os apóstolos e mandou depois que eles esperassem 10 dias, né, para enviar o Espírito Santo. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira. Estava bem pertinho ali, a 3 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam lá, perto de Jerusalém, a distância de um caminho de sábado, né? uma caminhada. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Eram os apóstolos de Deus, né? Apóstolos de Jesus. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora os irmãos já acreditavam que Jesus era o Messias, que o irmão deles era o Messias, né? Então, às vezes demora a pessoa acreditar, está passando por uma dificuldade, né? Mas não acredita. Quando acontece uma bênção, aí sim ele vai acreditar que Jesus é a nossa bênção e que Jesus nos envia os seus anjos para cuidar de nós hoje, em qualquer lugar, em qualquer hora. Se você pedir, você vai receber a bênção de Jesus. Até o próximo vídeo.